Na nossa agenda de entrevistas, recebemos aqui nos estúdios, estamos recebendo o prefeito Clayton Aguiar para a gente conversar vários assuntos referentes à sua administração e especialmente também sobre o evento climático da última segunda-feira, né? Prefeito, bom dia, a satisfação é recebê-lo aqui ao vivo nos estúdios da Sananduva na manhã desta quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia à direção da Rádio Sananduvense, a Rádio Sananduva, bom dia a todos os sananduvenses, ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer novamente estar aqui, diante desses microfones, prestando esclarecimentos e falando um pouco dos projetos da gente. Muito bem. Prefeito Clayton, acho que começamos falando sobre o evento climático, né, que está ainda movimentando a cidade. Na última segunda-feira, né, o temporal, chuva, granizo, alagamentos. Pois é, fomos acometidos por essa chuvarada muito forte, com bastante granizo. Deu problemas em todas as casas, inclusive a casa do prefeito, viu? As pessoas que estão nos ouvindo, a casa do prefeito ficou alagada, porque as calhas não venceram a água, né? As pedras trancaram os dutos de saída das calhas e a maioria das casas aí transbordou as calhas, molhou por dentro as casas de muita gente. Os nossos comércios tiveram algumas lojas alagadas aí no centro da cidade. Mas Sananduva é uma tragédia enunciada. Eu sempre disse isso. Já falava na época da campanha, da preocupação que nós tínhamos que ter com nossos rios de dentro da cidade, principalmente pelo relevo da nossa cidade, né, Sandro? A nossa cidade é um vale, né? O centro está no meio deste vale e na volta é morros. E a água deságua tudo no centro. E a cidade expandiu bastante, né? A cidade cresceu, a cidade tem uma estrutura, como eu disse ontem, numa entrevista que eu dei para o SBT, a nossa cidade, ela tem a estrutura de uma cidade pequena e ela já está uma cidade de porte médio. Entende? Então, havia que ter havido um programa, um planejamento de muito tempo atrás, de vir renovando essas redes fluviais da cidade, entende? Que transporta esta água toda que vem para o centro. E uma outra preocupação que eu tenho, eu não liberei nesse meu mandato, por enquanto, nenhum projeto de loteamento. Apenas aprovei aqueles que já estavam lá para serem feitos, aprovados, né? Mas assim, e já com os projetos todos aprovados pela administração passada, não por mim. Mas eu acho assim, é bom que todas as pessoas que estão nos ouvindo saibam, loteamento aprovado em Sananduva daqui para frente é só com estudo hídrico. Porque a gente tem que ter uma preocupação de estudar para onde vai a água. Nós sabemos que na nossa avenida, principalmente aqui, na maioria das ruas de Sananduva, os tubos que transportam esta água são de 20 milímetros. 20 centímetros. Tubo de 20 é um tubo para muito pouca coisa. Nós precisamos fazer uma rede fluvial aqui em Sananduva com tubos de 80, de 1 metro de diâmetro, para acumular, para puxar toda essa água e levar para fora da cidade. Outra preocupação que a gente tem é o desassoreamento do rio. Nós precisamos desassorear o nosso rio. Essa gestão minha, Sandro, a gente se cadastrou em todos os projetos governamentais que saíram. Em todos nós nos cadastramos. Nós temos aprovado um projeto de desassoreamento e de drenagem de uma ordem de mais de 3.100.000 reais no governo do estado. O projeto está aprovado, só precisa a liberação da verba. Entende? Então precisava um pouco mais de esforço político daqueles partidos que representam o governo, que não é o meu caso, para que nos ajudassem a resolver esse problema e que essa verba fosse liberada. Eu, a semana que vem, estou indo a Porto Alegre. Vou marcar audiências lá nos setores e vou pedir a liberação desse nosso dinheiro. Porque, como eu disse para você, Sananduva é uma tragédia enunciada. O dia que der, aqui em Sananduva, uma chuva de 100 milímetros aí em 10, 20 minutos, como já deu no passado, a cidade vai ficar embaixo d'água. Entendeu? Aí os caras falam que tem que limpar o rio, que tem que... Eu não posso fazer isso. Se eu colocar uma máquina dentro do rio para limpar hoje e houver uma denúncia, eu sou processado pelo meio ambiente.
Eu não posso fazer isso. Agora, o Estado, através desse projeto de desassoreamento, que nós nos cadastramos e aprovamos o projeto, ele vem, põe a máquina dentro e tira o que for preciso tirar de dentro do rio. Isso. Então é com isso que nós temos que contar. Esse projeto por exemplo, de drenagem, tem muitas galerias que nós temos que fazer novas nas nossas cidades, nas travessas que ligam no rio, para a gente desafogar também o rio e melhorar a drenagem da cidade. São 1 milhão e poucos mil reais nesse projeto de drenagem, né, aprovado. Temos um projeto de pontes também, lá de mais de R$1 milhão aprovados também, que dá para mim fazer 7 pontes na cidade. Já tem os projetos prontos. Todos estão aprovados, mas o recurso não veio. E não veio por quê? A alegação é de que é critério essencial para que seja destinado esses recursos a um decreto de emergência no ano de 2024. Como o nosso município não fez um decreto naquele período, ou pelo menos não homologou, fez intempestivamente e sem um laudo eficiente para a homologação do decreto, nós estamos com todas essas verbas travadas lá. Vamos tentar agora que o governo estadual se sensibilize com a nossa situação em razão do acontecido. Isso. A mídia divulgou por tudo, dei entrevista na Record, entrevista na SBT, entrevista nas rádios, entende? E que daí o governo note que não se pode mais pensar com a cabeça de 2024. A vida segue. Entende? O projeto está lá aprovado, é só destinar o recurso. A partir desse ponto, o prefeito vai ser decretado alguma situação de emergência no município, né? Para reforçar também esse pedido. Como é que é, Sandro? Vai ser decretado alguma situação de emergência no município depois desse evento climático? Com certeza. Nós estamos fazendo agora os laudos, né? O levantamento de todos os acontecimentos, todos os prejuízos que aconteceram, né? Em nossa cidade. E o Nilvinho, através da Defesa Civil, já está trabalhando na elaboração de um laudo que nos favoreça para que nós possamos implementar um decreto municipal de emergência e depois aprovarmos um decreto estadual. Daí a gente chega lá e põe a mão no dinheiro, né? Isso. E vamos pedir também à Secretaria de Agricultura do Estado que nos libere uma verba para nós dar uma recuperada nas estradas. Graças a Deus, sendo as estradas, aqui parte baixa da cidade, que vai até o rio, estão muito boas, nunca estiveram como estão. Nunca estiveram assim. A gente está ouvindo todos os dias os moradores lá do Batata, do Mão Curta, da Betânia, da Seva, São Paulo da Cruz, entende? Nos agradecendo pelo serviço que foi feito. As estradas estão como nunca estiveram na vida, né? Mas aqui para esse lado do campo estragou muito com a chuva. A chuva foi mais concentrada para cá. Lá embaixo não deu estrago, graças a Deus. Mas a gente precisa reparar toda essa região do campo, o assentamento, Santo Antônio dos Fagundes, Três Pinheiros. Aqui em São Geraldo ainda tem alguma coisa, Santa Lúcia, São Pedro. Nós temos que dar uma passada nesses locais agora e arrumar as estradas nesses locais. Isso. O prefeito estava nas redes sociais ontem da prefeitura, né, nas redes sociais oficiais, falando, né, sobre os estragos nas escolas também, né? Nessa questão também, gostaria de frisar alguma coisa? As escolas, Sandro, as nossas escolas do município, aliás, não são só nas escolas, todos os prédios públicos de Sananduva precisam de reparos urgentes. O nosso museu está fechado, interditado, chovendo dentro, caindo o teto de gesso. Nós precisamos reformar toda a coberta do museu. A Casa de Cultura foi reformada a parte interna, a parte externa está horrível. Tem um pedaço da Casa da Cultura, o canto de cima, que já está dentro do rio. O rio foi comendo o barranco e já chegou na estrutura da Casa da Cultura. As calçadas baixaram, as janelas, as aberturas, as portas estão podres, são tudo de madeira. Nós temos um projeto pronto para fazer uma reforma externa de toda a Casa da Cultura. Inclusive, nesse processo de drenagem e de desassorear, nós íamos arrumar ali a estrutura da Casa da Cultura que está dentro do rio. Nós precisamos drenar
fechar com galerias aquele terreno onde está sendo feita a UBS. Tudo sairia recurso desse projeto que está lá aprovado e não veio dinheiro. Nós, quando for pôr a mão nas escolas, no ginásio, no centro esportivo, o nosso centro esportivo é um dos principais pontos de turismo da nossa cidade, vamos dizer assim, pelo turismo esportivo. O nosso ginásio é uma referência, né? É uma referência regional. Inclusive é o seguinte, recebemos o Falcão aqui num evento há pouco tempo e ele disse que ele não foi em nenhum estádio no estado do Rio Grande do Sul que tem as condições que tem o nosso. Mas as calçadas todas estouradas, os banheiros caindo os azulejos, os banheiros todos precisando de reforma, a nossa quadra está na hora de lixar e pintar de novo, os vestiários precisam de reformas. Quer dizer, todos os prédios públicos têm problemas. E quando eu entro no âmbito das escolas, então daí sim a coisa é crítica, né, Sandro? A escola lá da Vila Jardim, a Tia Noêmia, não foi só a água que entrou um pouquinho, não. A escola tem que reformar inteira. A escola tem problema de drenagem da água do pátio, que alaga cada vez que chove, fica 30, 40 centímetros de água no pátio, lá onde as crianças deveriam brincar. A escola tinha um problema que vem se arrastando há mais de 5, 6 anos, pelas informações que eu tive, um problema de drenagem da fossa séptica, tanto é que o muro da escola caiu, entende? Que tinha infiltração de água e o muro está lá no chão, no meio da rua, um buraco aberto. A escola tem problema de forro, tem problema de energia elétrica, a escola está aberta no fundo com os muros, quer dizer, precisa reforma total, completa da escola Tia Noêmia. E lá são 8 turmas com 114 alunos, de 4 meses a 4 anos de idade. Entende? A escola Santa Terezinha ontem, que foi feito todo coberto em 2024, novo, choveu de cair o teto. Caiu o teto das salas de aula onde tem aula a UERGS. Isso. Entende? Choveu dentro e caiu o forro do refeitório da escola Santa Terezinha ontem. Entrou água em todas as escolas do anexo da escola. Entende? Então precisa-se também reforma geral no Santa Terezinha, inclusive toda a rede de energia elétrica tem que ser refeita, a instalação de energia elétrica da Escola Santa Terezinha. A Escola Santa Terezinha não tem PPCI aprovado há diversos anos, há vários anos. O PPCI dos bombeiros, aliás, nenhum dos imóveis da prefeitura, que são 32, tinha PPCI aprovado. O ginásio de esporte não tinha PPCI aprovado, fomos nós que aprovamos agora. Renovamos o PPCI. Estamos fazendo o PPCI das escolas. A escola do Gentil lá, o orçamento é mais de R$200 mil para fazer o PPCI. A escola Tia Salete, que é uma escola nova, estava sendo terminada sem o projeto PPCI. A escola ia estar pronta e nós não íamos poder usá-la. Estamos fazendo agora o PPCI lá, R$198 mil. Entende, Sandro? Então, se eu for somar o valor de todos os projetos de PPCI dos bombeiros, dos imóveis do município, passa longe de R$1.200.000, R$1.400.000. Só para fazer os projetos de PPCI. Né? E as escolas nós precisamos de reformas em todas. E o município está sem recurso, porque a arrecadação baixou consideravelmente. E não é um privilégio de Sananduva. Todos os municípios da Munor, com todos os prefeitos que eu conversei, todos estão com perda de receita. E essa perda de receita vai se incrementar cada vez mais ao ponto que for implantado a nova reforma tributária. A nova reforma tributária vai tirar dinheiro do caixa dos municípios pequenos. Porque como muda o processo que levanta o imposto, ele não é mais gerado na produção e sim no consumo, os grandes centros, onde tem bastante população, haverá de ganhar mais dinheiro. E nós, das cidades pequenas, haveremos de perder recursos. Temos que trabalhar de uma forma muito prática, muito planejada, para levantarmos a arrecadação. E já vou anunciar aqui de antemão, estamos trabalhando agora um projeto de incentivo à nota fiscal, entende? Ao trabalho e ao
desenvolvimento do nosso comércio local, onde o cidadão sananduvense que fizer serviço e que comprar bens que o façam no município de Sananduva e exijam uma nota fiscal, porque essa nota fiscal vai cadastrá-lo a receber prêmios semanais e mensais. Estamos com o projeto quase pronto, eu vou encaminhar para a Câmara de Vereadores agora para que seja votada esta lei, entende? E a gente vai fazer um projeto de premiação no município para fazermos levantar principalmente o imposto sobre o serviço. Porque todo mundo manda fazer serviço e ninguém pede a nota, entende? E a empresa tem que pagar a nota do serviço, o imposto do serviço. Então nós arrecadamos em Sananduva hoje uma média de 600 e poucos mil reais por mês de imposto sobre o serviço, e temos a certeza que essa arrecadação passa de 1 milhão, se todo mundo pedir a notinha. Então nós temos que trabalhar muito firme nisso para fazer aumentar a receita. E só para complementar, Sandro, essa questão das escolas que você me falou, eu encaminhei já há diversos dias, há mais de 30 dias, um ofício à Câmara de Vereadores pedindo que este dinheiro excedente que vai para o Legislativo, que não está sendo aplicado na sua manutenção, nos fosse devolvido para o Executivo para que eu pudesse fazer a reforma das escolas. Eu me comprometi com os vereadores de usar única e exclusivamente este recurso na reforma das escolas. E estamos esperando que esse dinheiro venha. Você veja bem, o ano passado, a Câmara de Vereadores gastou 1.314.000 em 12 vezes. Esse ano, a Câmara de Vereadores, em 4 meses, gastou 434 mil reais. E o excedente do repasse que foi feito até o momento são 880 mil reais. Então a gente tem 880 mil reais que o Executivo repassou para o Poder Legislativo e que está lá parado. E esse dinheiro fica parado lá, se eles quiserem, até o final do ano. Então eu pedi que me fosse fornecido esse dinheiro, devolvido ao Executivo para que eu faça a reforma das escolas. E não adianta vereador vir com conversinha e querer fazer postagem na rede social, que isso, que aquilo. Isso é política. É política. Eu quero que a população de Sananduva entenda que esta oposição que está aí está fazendo de tudo para impedir que eu consiga fazer o que tem que ser feito em Sananduva. Eles tentaram até criar as emendas impositivas. O que ia acontecer? Eles pegam um determinado recurso que vai para lá, entende? Quando sobra no final do ano, já querem destinar para a entidade A, entidade B. Mas quem sabe para onde tem que ir recurso é o Poder Executivo, não é o Legislativo. O Legislativo tem que fiscalizar, fazer leis. Quem administra e gere o recurso público é o Poder Executivo. Porque, caso contrário, o Poder Legislativo poderia executar leis, elaborar leis que comprometessem o erário. E não pode. Por quê? Pela nossa Constituição brasileira, pela nossa Lei Orgânica Municipal, o vereador não pode elaborar projeto de lei que cause despesa ao erário público. Isto é a lei. Ponto. Então quem aplica o recurso é quem? O prefeito. Quem desenvolve os projetos? O prefeito. O povo elegeu para isso. Entende? O que estava acontecendo aqui é que os vereadores estavam querendo pôr a mão aí em 4, 5 milhões de reais de recursos do Executivo e depois destiná-lo em emendas impositivas para quem quiserem, para quem eles quiserem, entende? Com intuito político. Somente isso. Porque, caso contrário, deixa o prefeito desenvolver o projeto a que ele foi eleito. A população elegeu o projeto para Sananduva e eu acho que agora tem que deixar o prefeito trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Não adianta nada, e não adianta vir discursinho e retórica daqui e dali, dizendo que não, tudo que é bom para o município a gente ajuda, a gente está sabendo, todas as pessoas enxergam, e a prova está aí, entende? Aumentaram o recurso que vai para a Câmara, aumentaram essa receita, e ainda iam criar emendas impositivas para obrigar o prefeito a destinar o dinheiro para onde eles indicassem. Entende? Então esta é a prova de que a oposição só tem uma preocupação, é atrapalhar.
prejudicar e não ajudar o desenvolvimento do nosso município. Porque se realmente tem a vontade de ajudar, então vamos fazer um pacto. Vamos fazer um pacto municipal. Isso. Executivo, legislativo, vamos sentar, vamos discutir todos os problemas de Sananduva e deixem o prefeito desenvolver os projetos. Porque da forma como estão colocando a população de Sananduva, parece que tudo que está sendo feito pelo Poder Executivo é a pedido do Poder Legislativo. Porque se nós fizermos uma estrada, foi porque o vereador tal pediu. Se fizermos não sei o quê, foi porque o vereador... Todo mundo vai lá, grava vídeo e põe. Não é assim que funciona. Nós temos aqui a melhor equipe administrativa que o município de Sananduva já pôde montar. A melhor. Uma equipe capacitada, uma equipe com vontade de trabalhar e uma equipe que está se prejudicando financeiramente, pessoalmente, entende? Mas que quer deixar um legado para Sananduva, que quer fazer acontecer, que quer fazer obras, que quer a população de Sananduva tenha uma melhoria de vida, de qualidade de vida. A minha equipe de secretários é a melhor possível. E o que está sendo feito é projeto nosso, é de nossa cabeça, é da nossa capacidade. Não adianta querer vender o produto se o produto não foi produzido por si. Entende? Aliás, até agradeço, porque só estão fazendo propaganda daquilo que a gente vem fazendo. Na nossa entrevista com o prefeito Clayton, a gente segue, conversando com o prefeito sobre a situação no município de Sananduva, prefeito? A gente falou antes questão dos eventos climáticos, do evento climático que trouxe prejuízos e deixou o povo apreensivo aí na última segunda-feira. Questão de decreto, de emergência também pode sair para também tentar mobilizar, como o senhor falou, as autoridades estaduais, para aqueles recursos para o desassoreamento e investimentos, a médio prazo aqui no município, Falamos também das escolas, a situação também dos prédios públicos, E para a gente encerrar nesse bloco, prefeito, mais informações do seu trabalho, busca de recursos para o município, trabalhando no limite, no caixa também. No limite do caixa, Sandro, recebemos, graças a Deus, bastante emendas parlamentares no ano de 2025. Agora, no ano de 2026, também já estou com bastante emenda cadastrada para receber, entende? Alguns deputados aí do meu partido me ajudando bem. Comprei máquina nova agora, esses dias entregamos uma carregadeira nova, grande, com uma emenda do deputado Cherini, o qual eu agradeço. E temos mais umas cadastradas aí agora, vou esperar que saiam para que a gente possa anunciá-las como emenda realmente efetivamente pagas, já me queixei, e reitero. E Sandro, tem dois tipos de político que estão na vida pública hoje. Tem aquele político que é político, que bate nas costas, que agrada, que conversa, que promete o que depois não pode cumprir, que faz tudo o que é preciso para conseguir o seu objetivo. E tem aquele político pau-ferro que eu digo, que é aquele que diz o que pensa, que reitera o que diz e que não arreda o pé porque está amparado pela verdade, pela franqueza e pela honestidade. Eu sou esse segundo, eu não sou político de agradar, de prometer, de não cumprir, de bater nas costas e dar sorrisinho. Não sou. Eu sou um homem não de meias palavras, porque eu procuro falar aquilo que é justo. E aquelas pessoas que estão lá do outro lado, que querem me medir pela régua deles, não percam tempo. Aqui, enquanto eu for prefeito em Sananduva, não vai existir nenhum tipo de aproveitamento, nem de grupo, nem de sigla, nem de nada. Entende? Eu estou aqui para fazer o que precisa ser feito para transformar a nossa comunidade, o nosso município, num município próspero e desenvolvido. E a minha função é, como eu já disse, tentar mudar um pouco da cultura do nosso povo. Prefeitura não é a mãe de todos, ela não pode dar tudo o que todo mundo quer. E tem mais um detalhe: as nossas crianças, que são o nosso futuro, merecem o nosso respeito e merecem ter dignidade. Por isso que eu acho importante essas reformas das escolas, esse incentivo que eu estou dando à educação. Nós estamos gastando, Sandro,
10, 12% acima do limite que eu sou obrigado a gastar na educação. De 25% que eu tenho que gastar, eu já cheguei a 32%, 34%. Você entendeu? Porque também por falta de planejamento também. Essas licença-prêmios que não foram planejadas. Tipo, o ano passado eu tive que dar 45 professores, tiraram licença-prêmio, 45 durante um ano letivo. Como que você compensa isso? É muito complicado. E reformas haverão de ser feitas no município e eu espero que a Câmara de Vereadores tenha a grandeza e a responsabilidade de nos ajudarem a fazer essas reformas que são necessárias, sob pena do município entrar em colapso financeiro daqui a 4, 5 anos. Já temos problema hoje no Fundo Previdenciário dos aposentados, que a gente está repassando mais de 500 mil reais por mês. Dinheiro que poderia ser aplicado em investimento. E a gente está repassando para o fundo para não deixar aumentar o déficit que existe no fundo de previdência. Resumindo a história, os funcionários que hoje aqui estão recolhendo, estão pagando a aposentadoria do que estão aposentados. E a aposentadoria deles, em tese, está em branco. Você entendeu? A conta não fecha, como diz. São reformas que nós haveremos de fazer. Eu não tenho medo de propor as reformas. Não é bom politicamente, não é. Você mexer no bolso do funcionário, mexer no bolso das pessoas é complicado. Mas se nós não fizermos essas reformas, o município vai entrar em colapso financeiro, estou avisando. Daqui a 5, 6 anos não haverá mais recurso para pagar nem folha de pagamento direito, né? Então, os recursos têm que ser bem usados. A gente tem que se planejar bem. Eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando aqui hoje, entende? Única e exclusivamente como um gestor, não como político, mas como gestor. Muito bem. Mais alguns assuntos, prefeito, antes de a gente encerrar sua participação de hoje? Eu quero convidar o pessoal. A primeira-dama está desenvolvendo, a primeira e a segunda-dama estão desenvolvendo uma campanha de agasalho. Todas as pessoas que têm na sua casa um cobertor, um colchão, um casaco, uma japona, uma blusa de lã que não está usando, que tenha condições de uso, por favor, vamos ajudar o nosso semelhante. Entreguem este utensílio lá na Casa de Cultura, que é o lugar que estamos recebendo as doações, porque tem muito amigo nosso aí que está precisando de um agasalho no frio. Nós estamos recebendo muitas pessoas de fora que estão vindo de outros países, inclusive, para trabalhar em Sananduva e que chegam só com a roupa do corpo, Sandro. E muitas dessas pessoas não são acostumadas com o nosso frio gaúcho aqui, principalmente o de Sananduva. Então, há pessoas necessitando de agasalhos. Por favor, contribuam com a campanha do agasalho, fazendo a sua doação lá na Casa da Cultura, nessa promoção da primeira-dama e da segunda-dama. Isso. Outro ponto também, prefeito, a questão do IPTU, né? Já está em vigor aí. O IPTU já está com todos os boletos já estão sendo entregues, né? As pessoas que puderem pagá-lo antecipadamente ganham o desconto dos 15%. Houve um aumentozinho na taxa de lixo. E eu até gostaria de esclarecer nesse momento, Sandro, o seguinte: existe uma lei agora federal que obriga todas as prefeituras a se adequarem na questão do lixo. Inclusive, eu já fui notificado pelo Ministério Público que existiam municípios que não tinham a taxa de lixo. O município que não tiver a taxa de lixo, o prefeito corre o risco de ser impeachmentado. Entende? Porque é uma improbidade administrativa hoje, através da lei. E vou mais adiante. A taxa de lixo, por lei, ela tem que ser suficiente para bancar toda a despesa do lixo. Impossível de se fazer, tipo aqui em Sananduva, nesse momento, eu teria que ter dado um aumento na taxa do lixo de 52%. E eu dei um aumento de 15% nesse primeiro ano.
E vou ter que ajustar até 2027 essa taxa de lixo. Então é bom já o contribuinte ficar sabendo, entende? Porque o prefeito está fazendo o que a lei o está obrigando. Não é que o prefeito está botando a mão no bolso do cidadão de Sananduva, não. O prefeito está cumprindo a lei, porque se eu não cumprir a lei, eu vou sofrer um processo, entende? De responsabilidade administrativa. Isso. Entende? Então é bem importante que isso seja colocado. E mais uma coisa, Sandro, que eu queria falar. A gente está imbuído das melhores intenções. A gente tem uma equipe montada muito boa. Faltam profissionais em todas as áreas. Na área de administração, na área de serviços urbanos e rurais. Estou com uma deficiência muito grande de funcionário. E daí as pessoas veem alguém ligado ao setor dos funcionalismo e diz, não, o prefeito tem que fazer mais concurso e pôr mais gente para dentro para arrumar a questão do fundo. Sandro, nós tínhamos um número X de funcionários em 2026 e eu nomeei mais 17 servidores. O déficit do nosso fundo de previdência era 128 milhões, com a nomeação de 17 ele pulou para 137. Aumentou 9 milhões de reais o déficit do fundo com a inclusão de 17. Imagine se eu botar 30. E eu estou fazendo um concurso público agora. Vou ter que fazer um concurso público para alguns setores que está faltando funcionários e que tem que ser através de concurso público. Vou fazer concurso público para contador, para tesoureiro, vou fazer um concurso público para médico, para dentista, para odontólogo, para acho que também farei para técnico em enfermagem, quer dizer, alguns professores de língua inglesa e coisa assim. Eu vou ter que fazer uns concursos. Aonde não tem banca eu vou fazer. E em outros cargos, Sandro, eu vou fazer processo seletivo. E aí vem mais uma vez o pedido que eu faço à Câmara de Vereadores, que seja responsável na hora de decidir sobre os processos seletivos, porque é por uma necessidade, inclusive financeira, que estamos encaminhando o processo seletivo. Porque se nós formos fazer concurso público para tudo, a prefeitura, o caixa da prefeitura não aguenta mais, em virtude do nosso regime jurídico, entende? Que encarece muito as coisas, entende? É muito oneroso você ter lá cada 3 triênio aumento de salário, cada isso, aquilo, sabe? É só que as pessoas entendam bem de perto isso para entenderem o que eu estou falando. Então, eu não vou entrar nesse mérito. São obrigações que estão na lei, né? E o executivo tem que cumprir. Eu não quero né? entrar nesse mérito porque é uma discussão muito mais séria, daí muito mais complicada. Isso. E dá muito tumulto falar sobre isso. Muito bem. A gente tinha muitos outros assuntos aí, referente à saúde, também setor de máquinas, estrutura urbana, rural, né, da infraestrutura, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, né, prefeito Clayton? Obrigado pela sua participação aqui no programa Estúdio Atualidades nesta manhã de quarta-feira. Eu que agradeço, Sandro, quero mandar um abraço a todos os sandovenses que estão nos ouvindo e mais uma vez reiterar o seguinte: esse prefeito aqui, ele está aqui para trabalhar e fazer o que é certo. Esse prefeito não tem medo de dizer aquilo que é verdade, não é um homem de meias palavras e de meias atitudes. Tá? Nós estamos sempre trabalhando por aquilo que é certo e correto para o bem do nosso município e não tenho medo de debater com ninguém, entende? Não adianta vir com conversa, com retórica para cima de mim que não funciona. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito e o povo sananduvense vai receber o melhor de mim nesse sentido. Quero dar um abraço a todos os sananduvenses, muito obrigado e nos desculpem se o meu tom ou se a minha forma de me expressar às vezes assusta um pouco. Mas é o sentimento de alguém que fala com o coração, entende? Com o coração e sabendo que está fazendo aquilo que é certo. Ok, obrigado, prefeito Clayton. A entrevista vai estar logo mais disponível nas nossas redes sociais, Facebook, também Instagram e o link também através do nosso canal no YouTube.